Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Desde que você é um catatauzinho pequenininho, né? Você usa algumas marcas que fazem parte da sua vida todo dia. Mas não seriam apenas se você estivesse usando esse nome errado o tempo inteiro, desde que você se entende por gente? Pois é, rapaz, denúncia hoje no Nerd Show, que hoje nós vamos falar das marcas tão famosas que viraram nomes de produto. Mas o nome de verdade você não sabe ainda, né? Você nem sabia que era sua marca. E hoje muitas revelações. Mas a primeira revelação que você vai ter hoje é por que você ainda não tá inscrito no canal. Não faz sentido, né? Não tem um motivo aparente pra isso acontecer. Inscreve, meu filho, porque todo vídeo que eu lançar você recebe no conforto do seu e-mail, do seu celular. Então clica nesse botão gigante vermelho e badala esse sininho, hein? Combinado? E não esquece de me seguir nas redes sociais, ó. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem o Twitter, hein? @canal Nerd Show no Instagram e no Twitter. Nerd Show Page no Facebook. E vocês gostam do Facebook? Então vamos pro Facebook. Mas então vamos começar de uma vez, né? Porque tem muitas marcas pra você ver hoje e você vai ficar desolado. Não é possível que eu falava tão errado assim, né? Então, vambora. Muitas vezes quando vocês estão vendo meus vídeos, né, os principais comentários são assim: faz essa barba, tira esse bigode, você tá comendo o bigode. E muita gente se oferece pra mandar um Gillette aqui pra casa pra eu fazer, né? Seria uma pena se Gillette não fosse o nome do produto, né? Então, na verdade, Gillette é o nome da marca Gillette, né? O produto mesmo que você tá falando chama lâmina de aço descartável. E a história da Gillette é muito interessante porque ela revolucionou todo o ramo da indústria. Você vai entender por quê. Lá no final dos anos 1800, né, todo jovem seguia à risca um protocolo, né? Ele acordava de manhã, ele escovava os dentes, ele tomava banho e todo mundo ia no barbeiro, entendeu? Era uma coisa que praticamente todos os homens faziam, entendeu? Era assim, você tinha o seu barbeiro de confiança e você ia todo dia lá. Só que, se você sair pra trabalhar, pra ir no barbeiro, olha o tempo que dá. Antes do trabalho você tem que acordar muito cedo, né? Dá um processo muito longo. E um carinha que chamava King C. Gillette também tinha esse problema. Ele falou assim: nossa, mas eu perco tanto tempo nesse barbeiro aqui, né? O que o senhor Gillette pensou? Ele falou assim: e se tivesse um aparelho ou então uma lâmina descartável assim, ó, que a gente conseguisse fazer barbear em casa? Mas na hora que ele falou isso, todo mundo achou um idiota. Falou assim: meu, não, mas não vai dar certo isso, entendeu? É muito perigoso. Como é que você vai fazer uma lâmina descartável? Inclusive, com o processo que eles tinham industrial da época, não dava pra fazer isso. Mais um tempo depois, em parceria com um engenheiro mecânico, ele conseguiu fazer a ideia dele se tornar realidade, né? Ele conseguiu fazer umas lâminas pequenas assim, ó, que já vinham amoladas e que você descartava depois de um tempo. Então, em 28 de setembro de 1901, ele fundava a Gillette Safety Razor Company. Mas só que depois de 2 anos da fundação da empresa que o produto realmente chegou no mercado, né? Ele vendia um barbeador, esse aí que você tá vendo, ó, por $5 e um pacote gigante de Gillette, né, por $1 com 20 unidades. E você pode até não saber, mas esse foi o primeiro produto descartável que fizeram no mundo. A Gillette inaugurou isso. E começou a vender bastante, Gillette foi crescendo devagar, mas o boom mesmo foi na Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Gillette mandou um kit pra cada soldado, né, pra mostrar pra eles que eles podiam se barbear mesmo no campo de batalha na guerra. E se eles podiam fazer isso na guerra, eles podiam fazer isso em casa, né? E a primeira fábrica da Gillette mesmo só chegou aqui no Brasil em 1926. Mas você sabe, né, pra um produto fazer sucesso tem que ter propaganda. Começando pelos anos 50, olha só. A diferença entre o mau humor e o bom humor está no fio super agudo das famosas lâminas Gillette Azul. Faça a barba todo dia com Gillette Azul e sinta no seu rosto a sensação refrescante de limpeza e bem-estar. Com Gillette Azul, o mau humor passou e o bom humor chegou. Recuse imitações. Exija as legítimas lâminas Gillette Azul. E a Gillette também emplacou uma garota propaganda que fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Que era a loira Platinum Gillette. Que a ideia é como se eles tratassem a lâmina como uma loira, sabe? Tava tentando conquistar o homem, assim. Uma coisa bem clichê mesmo dos comerciais, né? Então, olha só. Tá na hora do senhor conhecê-la. Ela é sensacional. Ninguém é tão suave quanto eu. Experimente minha suavidade. Casado, sorte nos negócios e uma loira na sua vida. Graças a mim, você faz mais barbas com maior suavidade. Mas teve uma época em 1976 que a Gillette pensou uma coisa assim, ó, e se a gente lançasse um Presto Barba, né? Você não vende separado o barbeador da lâmina, né? Vamos fazer um negócio descartável, um negócio só. Então foi aí que veio um dos comerciais mais famosos da Gillette aqui no Brasil, né? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira tchan, 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 né? Tudo bem? Tudo bem, não, tudo azul, olha aí. Tô curtindo meu azulzinho, Presto Barba. É descartável, muito mais prático e o único com 2 lâminas da Gillette. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan.
A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Presto Barba da Gillette, porque o mundo mudou. Pois é, tá vendo? Você sempre falou que queria comprar um Gillette e tal, você quer um Gillette de outra marca, né? Mas na verdade é uma lâmina de barbear, né? Afiada, e não é um Gillette, né? Outra coisa que você sempre deve ter usado foi assim, eu vou lá na faculdade, eu tô indo pra minha aulinha, só que eu tenho que tirar um xerox da minha apostila, do meu amiguinho aqui. Na verdade não chama xerox o negócio, né? Chama fotocópia. O nome xerox veio por causa da marca Xerox, ou Xerox, ou Xerox, ou do jeito que você quiser falar, tá? Tudo bem. Inclusive é uma história muito interessante de como que a Xerox quase virou a Microsoft, a Apple e todas essas gigantes da informática, né? Isso você vai saber agora. Mas primeiro a gente tem que falar como é que inventar essa maluquice de fotocópia. É o seguinte, ó, tinha um carinha lá no início do século, né, que chamava Chester Carlson. Ele era um daqueles meninos nerdzinhos, entendeu? Que queria ser inventor. E pra isso ele estudou bastante, né, se formou na faculdade. Mas sabe a época que ele formou? A pior possível, na Grande Depressão dos Estados Unidos, né? Você deve saber da quebra da bolsa, que o pau quebrou, ninguém arranjava emprego, ninguém arranjava nada. Depois de procurar muito na área que ele queria, né, ele conseguiu alguma coisa próxima. Na verdade, ele fazia o desenho de patente. Sabe quando você tem uma ideia genial e quer patentear a sua ideia? Normalmente tem um desenho, né, que você descreve a sua ideia, como é que ela funciona, e as pessoas que trabalham com essa patente vão fazer cópias disso, desenhar, passar isso pro projeto. Mas um dia, quando ele tava lá desenhando, né, ele tava fazendo a cópia do negócio, eu falei, nossa senhora, mas que trem chato de fazer essa cópia. Será que não tem um jeito mais fácil de eu fazer isso, não? Foi aí que ele alugou um apartamento, né, arranjou um assistente, pegou vários materiais e começou a fazer um tanto de bagunça lá. Inclusive os vizinhos gostavam bastante dele, né? Só que não foi fácil, mas depois de muito trabalho ele inventou a fotocópia. E pronto, o cara sabia como fazer cópias de um jeito fácil, né? E ele começou a oferecer isso nas empresas, né, pra ver se alguém se interessava em fazer esse projeto. Mas, pra variar, né, quando a coisa é muito nova, você vê que as empresas não estão interessadas. Menos por uma empresa que se chamava Haloid, né, que foi fundada em 1906. Essa empresa, ela trabalhava com o ramo de fotografia, né, de materiais para fotografia. E o que eles fizeram? Eles se juntaram, né, e formaram a Xerox, né, que é a empresa que a gente conhece até hoje. Só que o que você não deve saber é que a Xerox foi tão grande, mas tão grande, inclusive no final dos anos 70 ela tomou na tampa gostoso, assim, ó, porque ela tinha um monopólio do mercado de fotocópias. Então o governo obrigou elas, né, a licenciar a patente para que as outras empresas concorrentes fizessem a mesma coisa que ela. E eu te falei que a Xerox quase foi a grande Microsoft e a Apple da época, né? Porque em um determinado momento eles montaram um grande centro de pesquisa, né? Porque para desenvolver os produtos deles de fazer fotocópias, eles inventaram o computador, o mouse, o teclado, a interface do computador visual, né, que até então não tinha, era só aqueles DOS, aqueles monte de número, tela preta. E dizem que grande parte do que o Bill Gates e o Steve Jobs desenvolveram, né, é que veio de lá, porque eles deram uma chupinhada ali, né, que tem acontecido bastante nos últimos tempos. E a Xerox teve uma propaganda muito famosa nos Estados Unidos de um padre, né, que tinha que fazer umas cópias e ele chamava Dominic. Olha só. Brother Dominic, how are you? Could you do a big job for me? The Xerox 9200 duplicating system, unlike anything we've ever made, feeds and cycles originals, has a computerized programmer that controls the entire system, can duplicate, reduce, and assemble a virtually limitless number of complete sets, and does it all at an incredible 2 pages per second. Here are your sets, Father. The 500 sets you asked for. It's a miracle. Mas vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu quero imaginar assim, ó, Steve Jobs nunca viu o negócio. Eu quero saber como é que ia chamar o iPhone se ele fosse feito pela Xerox, tá? Põe aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Normalmente você vai no supermercado e fala assim, vou comprar uma maisena da marca X. Você sabe que o nome maisena é da marca, né? O negócio mesmo chama amido de milho. Porque inclusive é uma história muito interessante que a maisena ou o amido de milho era usado para outra coisa e não era para comer. Começamos a nossa história em 1840 na Inglaterra, né? Nessa época na Inglaterra, o negócio mesmo era a indústria têxtil, né? O pessoal tava fazendo fábrica, fazendo pano, fazendo de tudo. E já nessa época, o amido de milho era usado para fazer a goma desse pano, entendeu? Porque servia para juntar todas essas tiras de pano. Do outro lado do oceano, em 1842, o Thomas King Ford também estava fazendo essa pesquisa para usar essa goma na indústria têxtil, mas ele percebeu que tinha uma coisa diferente, né? Ele falou assim, peraí, mas esse negócio é de milho, né? Se a gente tá colocando milho na água, fazendo a goma, às vezes dá pra gente usar isso aí pra comer. E foi o que ele fez, né? Ele abriu uma empresa que chamava Farinha de Milho Kingsford e começou a fazer pesquisa de como que ele podia aplicar isso na culinária. Um dos funcionários dele fez aquele
aquele velho truque, né? Em 1854 ele chegou assim, pediu demissão, viu o que ele já tinha feito, né? Viu que tudo que acontecia na fábrica e abriu a própria fábrica de amido de milho e se tornou um grande concorrente do Sr. Kingsford. Mas sabe qual era o principal produto desse jovenzinho? Uma tal de maisena. É, meu filho, 1854, olha quanto tempo nós temos de maisena. E isso começou a chegar no Brasil, né? Mas só que em 1874, então maisena, gente, é velha aqui no Brasil. E começou a vender bastante, né? Tanto é que eles começaram a mostrar pro pessoal como é que usava essa maisena, né? Eles patrocinavam alguns livros de receita pra ensinar o pessoal a usar isso. E a maisena também fazia os comerciais já nessa época, né? Olha só. Bebê assim tão forte com tanta disposição só toma mamadeira de maisena. É tão rápido fazê-la. Em uma panela, coloque maisena, açúcar e leite, mexendo sempre. Leve ao fogo, mexendo ainda. Esta saborosa mamadeira de maisena. Agora é só tomar para crescer forte e saudável. Mamadeira que o seu bebê mais aprecia é feita com a incomparável... Maisena, maisena. E começou a crescer tanto que todo intervalo de programa antigamente você via o comercial da maisena, tá? Olha outro. Tudo com maisena é mais saboroso, muito mais gostoso. Use maisena. Você sabe que até hoje a maisena dá pra fazer de tudo, né? Tem gente que passa no cabelo, tem gente que passa na pele. Mas em 1957 teve outra coisa, né? A maisena servia pra fazer mingau. Só que a ideia era vender isso pras crianças, né? De uma forma divertida. Então por isso que veio a cremogemas. Gente, eu tomei tanta cremogema quando eu era pequeno, né? Você lembra? O gosto era muito bom. Hoje em dia eu não gosto muito não, sabe? É um gosto meio ruim. Mas na época era uma beleza. E muita gente deve lembrar do comercial do Lobo Mau, olha só. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Essa lobo faz com cremogema. Cremogema? Cremogema. É a coisa mais gostosa desse mundo. É nutritivo, tem vitaminas, sais minerais. Também quero. Só você ficar bonzinho. A mamãe quer sempre o melhor pra gente. Cremogema. Bom demais. Você já comeu cremogema? Você usa maisena pra alguma coisa que eu não falei aqui? Alguma coisa que ninguém usa pra fazer maisena? Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, inclusive vão anotar, né? Outro produto que você sempre usa com o nome, né, e compra de outras marcas é o Band-Aid. O nome da marca é Band-Aid, não é o nome do produto, entendeu? E a história de como foi inventado o Band-Aid é muito interessante também. Tinha um carinha que chamava Earl Dickinson, e era um rapazinho muito comum que trabalhava na Johnson & Johnson, mas calma, tá? Ele era só um trabalhador lá, pequenininho, fazia o servicinho dele. Só que quando ele voltava do trabalho, ele notava que a esposa dele, né, que trabalhava em casa, se cortava muito, né, se machucava muito na cozinha. Então o que ele resolveu fazer? Ele mesmo fazia umas tiras pequenas adesivas com algodão e creolina nisso, né? Porque a ideia dele era o seguinte: quando você pressiona o machucado e deixa aquilo ali com a umidade natural da pele, ele recupera mais rápido. Então isso ajudava muito a esposa dele. Depois de um tempo usando isso e deixando eles prontos lá pra esposa dele, ele comentou com o dono da Johnson & Johnson, né, que ele usava isso. E o dono da Johnson & Johnson falou assim: peraí, mas isso aí a gente podia usar pra vender, né, essas bandagens aí. E fizeram um negócio, né, mas não vendeu tanto assim de cara. Mas o Earl Dickinson virou vice-presidente da Johnson & Johnson. Uma coisa interessante é que o Band-Aid foi lançado oficialmente em 1920, mas nessa época ele não vinha do jeito que a gente vê hoje em dia, entendeu? Ele vinha em rolo, então você cortava ele de acordo do que você precisasse. Então era usado como se fosse um primeiro socorros, entendeu? Mas o Band-Aid só chegou aqui no Brasil em 1947 e não chamava Band-Aid, né? Porque eu não sei se você percebeu, mas Band-Aid é a junção do nome de band, que é tipo a bandagem, e aid, que é tipo curar, entendeu? De cuidar. Mas aqui no Brasil chegou como Ponte Cura, né? Ponte Cura, parece nome de português de Portugal, né? Não é tão legal assim. Mas na década de 80 surgiu um personagem muito chamativo da Band-Aid, né? Que você talvez lembre até hoje, que é o Dodói. Você lembra? Oi, eu sou o Dodói. Voltei pra lembrar que Band-Aid vem pronto pra usar. Tenha Band-Aid sempre à mão, quando acontecer os... Ai! Ai, ai, ai! Protege com Band-Aid que o Dodói já vai! Mas eu quero saber, quando você era pequena, sua mãe usava o Band-Aid mesmo? Ou usava o mertiolate cardíaco, aquela pazinha, passava no machucado? Nossa senhora! Eu não usava Band-Aid não, era só mertiolate, ficava todo laranja assim, né? Você lembra disso? Então, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você é mais velho, com certeza você lembra do slogan "Abra a boca, é Royal". É engraçado que toda receita que você lê tá lá escrito assim, ó: ponha 20 gramas de pó Royal. Mas o pó Royal não é o nome do negócio, entendeu? O nome é fermento em pó
Royal é a marca de fermento, ficou tão famosa que virou o nome do produto. Olha só, em 1863 tinham dois irmãos, né? O Cornelius e o Joseph Christopher. E eles tinham um sonho, né? O sonho deles era construir uma fábrica de fermento em pó. E eles começaram a fazer esse fermento e vender na mercearia que eles tinham da família, entendeu? Foi um negócio meio familiar e pequeno no início. Só que depois eles conseguiram o capital inicial de um investidor, né? E formaram a Royal Baking Powder, que é o verdadeiro nome do Royal, né? Você deve estar vendo aí na embalagem. O pó Royal começou a ficar muito famoso, mas com motivo, porque eles começaram a investir em marketing. Mas um marketing qualquer, eles começaram a patrocinar livros de receita para usarem o nome deles como um dos ingredientes, entendeu? Põe 30 gramas de pó Royal. Então é por isso que o pessoal pegou tanto essa mania de pó Royal. Depois de um tempo a empresa deu tão certo que eles se mudaram para Nova York, né? E em 1899 ela já era a maior empresa de fermento em pó do mundo. Mas ela só veio aqui pro Brasil em 1923. Mas a empresa ficou tão grande que eles começaram a investir em outras coisas, né? Uma coisa que ficou muito forte, principalmente aqui no Brasil, mas foi lançado primeiro nos Estados Unidos em 1931, foi a gelatina Royal. E você deve lembrar do Bocão, né? Que é o mascote master da Royal. Papa sal no boquinha, olha o bocão. Abra a boquinha, lá vem o bocão. Fecha a boquinha, que gostosinho. Tem mais bocão. A alegria da boquinha é a alegria do bocão. Tem todas as boquinhas da gelatina do bocão. Papa sal na boquinha da gelatina do bocão. Abra a boca, é Royal. Abra o bocão, é Royal. Mas não teve só propaganda de gelatina não, gente. O pó Royal começou a fazer vários comerciais aqui no Brasil também. Vê se você lembra desse aqui, ó. Mas é tão fofinho, né? Dá uma vontade de morder. Depois eu quero levar um pedaço pra casa. Ai, que foi, meu amor? Não precisa chorar. Para o bolo crescer fofinho, só usando pó Royal. Nossa, como ele cresceu! Pó Royal, o segredo do melhor bolo. E como a Royal foi comprada pela Nabisco, né, e depois pela Kraft Foods, ela adicionou várias coisas ao plantel de coisas que ela vendia. Inclusive ela começou a vender pudins e flãs, né? Olha só se você lembra. Royal, que delícia de pudim, din, 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 din. Dá pra mim, Royal. Fiz pudim de leite, puro deleite. Royal, din, 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 din. Vem dançar, vem cantinho, que delícia de pudim. Vários sabores, lembra que não sobe quando lembra? Uau, abra a boca, é Royal. Tinha também o refresco Royal, né? Muita gente deve ter tomado aí o concorrente direto do Kisuko. Dá uma olhada, vê se você lembra. São 6 sabores. Refrescante. Que delícia! Quem quer tomar refresco Royal? Refresco Royal, mais rendimento, economia e muito mais gostoso. Mas eu quero saber, vamos colocar uma treta aqui. O que era melhor? O suco da Royal ou o Kisuko, né? Agora eu trouxe o duelo de titãs aí, né? Quero saber qual você gostava mais, põe aqui embaixo nos comentários. Mas para um final rapidinho aqui, eu só queria destruir uma coisa que você tem na sua cabeça, você não ia saber disso. Quando você vai lá fazer o seu churrasco, né, ou você chega, compra um produto novo, um eletrodoméstico, ele veio cheio de quê? De isopor, né? Pois é, rapaz, e se eu te contasse assim que isopor não é o nome do negócio? Isopor é uma marca. Agora o seu mundo caiu, né? Eu tenho certeza disso. Então, o nome do isopor, na verdade, é poliestireno expansível. É, meu filho, e ele foi inventado por um alemão em 1949. Né? Ele notou que tinha uma substância que se você colocasse ar dentro dele, ficava uma coisa muito leve e resistente, né? Ela isolava calor, isolava frio, isolava tudo. Então a BASF Isopor, né, que é a empresa alemã, usou desse projeto para formar a marca Isopor, mas só chegou aqui no Brasil nos anos 60, né? Eles viram que isso era muito útil para usar em casa, né, em construção, para isolamento de casco de barco. O isopor tem diversas coisas e eles viram que você podia moldar isso do jeito que você quisesse.
Using an expanding agent, it's expanded to form moldings with a wide variety of shapes, not only for packaging. Owing to its insulating properties and its resistance to wet conditions, it's also used widely in the building industry. E ao contrário do que você acha, o isopor é uma coisa totalmente reciclável, entendeu? Porque ele usa 2% do material derivado do petróleo, mas 98% do isopor é ar. E o engraçado é que esse poliestireno é o mesmo material, se ele não for expandido, né? É o mesmo material que a gente usa para fazer a caneta, né? É um material que pode ficar transparente. É muito estranho isso, né? Esse eu só precisava falar porque eu não sabia que o isopor não era, né? Aí meu mundo caiu, né? Você falar que o isopor é uma marca. Mas eu quero saber agora, do fundo do seu coração, qual desses que eu falei você não sabia, tá? Comenta aqui embaixo, eu quero ver quantos que te enganaram a vida inteira. Eu sei, tem muito mais produtos que a gente chama pelo nome da marca, né? Mas isso a gente faz na parte 2. Então se esse vídeo chegar a 30 mil joinhas, a gente faz na parte 2, tá? Eu conto com a ajuda de vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!